Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Golden Mindcast e hoje trouxemos um convidado especialista em processos, gestão. Ele que é pai do Pedro e da Rebeca, casado com a Andréia, empresário. Seja muito bem-vindo, Evandro. Uhul! Bem-vindo. Muito obrigado, meninas, pelo convite. É uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Legal. A honra é Obrigado toda pela nossa. recepção. Mas antes da gente iniciar com essa grande entrevista aqui, nós queremos agradecer nossos patrocinadores, a Cristal Bela, fabricante de molduras para espelho, e a FTP Contábil, que é especialista em tributação, redução de impostos e consultoria financeira para o seu negócio. E também quero já dizer que se você não está inscrito no nosso canal, já se inscreve aqui, dá o seu like e compartilha essa mensagem com o máximo de pessoas que você pode espalhar para que elas possam ter acesso a esse conteúdo que é extraordinário, para que elas possam ter uma mudança de mentalidade e fazer 2025 um ano ainda melhor. Uau! Então vamos lá, Evandro, conta um pouco aí da sua história pra gente, como você se descobriu aí nessa parte de processos, a sua trajetória. Muito legal. E ela tem alguns anos. Alguns anos. Eu sempre fui da área administrativa, né? Comecei como office boy, né? Antes as profissões começavam como office boy, né? E desde lá a gente já tinha os processos de ir ao banco. Então você tinha que levar as guias para fazer o pagamento no banco, então não tinha ainda banco digital. Então a gente tinha todo um processo para sair com malote, enfim, então desde sempre. E o que me causou mais vontade de participar mais dessa área foi ao longo dos anos depois que eu participei de duas empresas, uma industrial e a outra revendedora, e eu pude ter a oportunidade de ser auditor da ISO 9000. Então as duas passaram pela certificação ISO e eu fui auditor interno. Então aprendi muito. Então passei em cada empresa ao longo de 1 ano e meio, 2 anos, aí inserido, além das minhas tarefas normais de faturamento, de contas a pagar e receber à época, participando ativamente desse processo de ISO. E aí eu me encantei, porque quando a gente fala de processos, a gente já se remete à burocracia. Sim. Sim, de fato existe alguma burocracia, mas não que ela tenha que ser uma burocracia ruim, engessada, que você não tenha flexibilidade naquilo que você melhorou nos seus processos. Mas o mais encantador é você ver tudo que você planeja dentro de uma estrutura, seja ela industrial, de prestadora de serviço ou revenda, acontecer do início ao fim. E quando eu decidi empreender no ramo de processos, foi depois de ter passado por uma empresa de contabilidade, né, uma grande empresa de contabilidade aqui em São Paulo, e que eu fiz toda a estrutura processual dessa empresa contábil, desde o início, desde o primeiro cliente, enfim, até a minha saída lá para empreender e criar minha própria empresa, que é a HB7, que ela é voltada para processos especialmente de empresas contábeis, mas atendendo também empresas em geral. Não, para tudo, gente. Que eu já vi aqui nos bastidores. A Pri já tinha comentado antes, e aí o Evandro deu mais um spoiler aqui pra gente. Que ele não é qualquer especialista, não. Olha só o naipe da pessoa. Ele já trabalhou com consultoria de processos para empresas como o do... Thiago Nigro, Quem mais? Joel J, Quem mais, Evandro? G4 Educação. Que legal. Caio Carneiro. Uau! Quanta experiência aí. Eles já eram essas pessoas assim grandiosas?
O Olha, faturamento que eles têm hoje? não. Principalmente quando a gente começou a fazer os trabalhos de assessoria contábil para o Thiago, Aham. ele tinha 2 colaboradores à época. Caramba. Então a gente viu todo o crescimento, toda essa estrutura financeira, contábil, fiscal, a gente participou quando estava, né, como sócio da outra empresa. Então todo esse processo ele é muito enriquecedor, porque Sim. a gente viu essas empresas aí crescendo com colaboradores, com regimes tributários distintos, né, começando de fato ali no início da jornada e depois com essa crescente, tendo que mudar toda a parte estrutural tributária. Então a gente participou de tudo isso. Então além dos processos, existe também todo o empenho e técnica contábil que foi Sim. debruçada nesses anos. E o que que é mais interessante, assim, nessa sua experiência de processos? O que que você mais gosta de fazer? Olha, o que eu mais gosto de fazer é entregar o que eu vendo. Então, eu sempre fui muito da parte do back-office, né? Uhum. De você produzir toda a parte operacional que eu acredito muito que é o que gera valor para o cliente. O cliente Sim. compra um produto ou um serviço e você entrega de acordo com o que você vendeu. Acho que Legal. esse é o ponto. Esse é o que me dá mais gratificação, assim, de você entender que o cliente comprou uma assessoria contábil Uhum. com entregas em dashboards, em indicadores econômicos e de fato você chega lá no final do mês subsequente, senta com o teu cliente empresário e fala assim, olha, o que você precisa identificar na tua empresa é isso, isso e isso. Então Que acho que legal. esse é o maior motivo de eu partir para o ramo de processos para fazer com que os contadores Sim. consigam de fato chegar a esse nível. Entendo. Vender, mas entregar o que se vendeu. E aí eu já fiquei curiosa. Porque na minha empresa existem vários, inúmeros processos que eu não sei nem como enumerar eles para você. Como que eu posso fazer? Já tô curiosa na sua assessoria. Como que eu posso fazer para poder chegar a ter esse faturamento que esses grandes players do mercado já tiveram a sua assessoria aí ou em alguma etapa aí do seu negócio e chegaram a grandes empresas que eles são hoje? O que Muito que é mais bem. importante, assim, para um empresário ter sucesso, assim, na sua jornada? O mais importante para o empresário ter sucesso é ele de fato se dedicar ao que ele sabe, Certo. né? Imagina que a gente, à época, éramos os contadores Uhum. desses empresários. Então, toda a parte tributária, financeira, de assessoria trabalhista e pessoal eram delegados a nós como contadores. Tá. E eles ficavam com a atividade de fim, ou seja, fazer as suas filmagens, as suas mentorias, enfim, e de fato não se preocupar com essa assessoria contábil. Agora, nos processos, o que é o mais importante? É os empresários identificarem e terem indicadores dos macroprocessos. Ou seja, porque tem uma hierarquia Sim. nos processos em si de toda a empresa. Então, tem os processos operacionais, os táticos e os estratégicos. E Uhum. hoje, o empresário, muitas vezes, ele está se dedicando aos indicadores operacionais, Uhum. olhando números que não vai proporcionar a ele uma mudança de mentalidade para o crescimento. Ele está Entendi. olhando errado os processos. Então é importante que ele tenha sim os KPIs, os indicadores, mas dos macroprocessos e ele ter pessoas, que também entra uma outra atividade que eu faço, ter líderes táticos e operacionais que cuidam dos outros números e filtra isso para os grandes empresários. Então existe uma separação de olhar. Isso é muito Entendo. importante que as empresas não conseguem gerir isso. Estão olhando dados que muitas vezes são dados que não vai levar para um outro nível. Tá. A gente sabe que dentro dessa parte de processos, cada empresa ela tá em um momento diferente, vamos dizer assim. E como que funciona essa questão? E vamos supor, porque hoje tudo que a gente vai fazer, o empresário ele quer ver números. Sim. Então, seja uma contratação, seja uma assessoria, não importa, o investimento, você quer sempre medir o ROI, né?
Quando você vai ter o retorno desse investimento? E falar de processos, a gente sabe que é bem burocrático, porque você estabelecer processos em cada departamento, e sendo que a empresa ela possui vários departamentos, existe assim algum prazo que você fale, olha, dá para a gente começar a ver algum resultado a partir de. A gente sabe que o empresário tem que pôr a mão na massa para o negócio efetivamente acontecer, mas tem como medir isso assim, Evandro? Ou cada Olha, empresa é uma empresa, não tem como estipular? cada empresa é uma empresa. Vai depender muito da maturidade dessa Tá, empresa, se tem algum processo definido, pelo menos escrito em algum lugar. Porque certo. muitas empresas hoje, porque assim, toda empresa tem processo. Isso é Aham, fato, né? Vai precisar saber se esses processos estão padronizados, descritos ou em algum software. Então isso vai depender, porque o mapeamento desse processo é a parte mais demorada. sim. Porque você vai entender, conversar, fazer as entrevistas necessárias com todo o time Uhum, para entender esses gargalos. Depois, quando a gente passa a estruturar, a gente tem que fazer exatamente o que eu te falei. Em cada processo, em cada ponta de um processo ou macro processo, a gente tem que criar um indicador. Então, entendi. imagina que na conversa com o empresário, a gente já vai identificar na primeira reunião aonde que é a maior dor dele. O gargalo, né? Exatamente ali, porque ele sabe. Ele só não consegue, às vezes, cuidar daquela dor ou sarar, porque pode ser que dependa de outras estruturas e outros departamentos. E ele não enxerga isso. Entendo. Então a gente pode começar por essa dor. Ó, vamos sarar aqui primeiro. É igual aconteceu em muitas empresas que eu passei. Inclusive, eu criei um método de uma dor que estava iminente, eu estava à frente. Nós tínhamos um departamento comercial muito agressivo, eu vendia muito, mas eu estava gestor contábil na outra ponta para entregar toda essa venda. Certo. Então, imagina uma balança que estava totalmente discrepante. Então, eu tive que sarar aquela dor. E aí eu Entendi. criei um método dentro da estrutura de processo para conseguir entregar o que o departamento comercial estava vendendo. Tá. Então, esse ponto, por exemplo, durou 6 meses para ser implantado essa única estrutura Tá. para eu começar a entregar o que de fato os nossos clientes à época estavam comprando. Tá, eu sei que quando a gente fala de processo, a gente fala de mudança. E a maior parte, a grande dificuldade está na cabeça do empresário, de você conseguir fazer com que ele tenha essa mudança de mentalidade. A sua consultoria ela é baseada no quê? Em você desenvolver a mentalidade desse empresário para que ele possa estabelecer esses processos, ou também a parte operacional, de falar assim, porque o empresário ele está ocupado com várias coisas ao mesmo tempo. De você falar, não, peraí, eu pego na sua mão, vem cá, Pri, vou te ensinar como é que faz, ou não, eu vou direcionar a tua equipe. Fala um pouquinho mais, assim, desse seu, do fazendo na prática mesmo. Excelente pergunta. Por quê? Porque foi exatamente o que eu senti quando eu comecei a mentorar um público de contadores. Certo. E o que, que era essa mentoria? Era exatamente aqueles anos de conhecimento e de metodologia que eu criei, eu transferia esse conhecimento. Tá. E era muito legal. Tudo bem, fazia materiais, cobrava alguns avanços, mas quando a gente ia para uma outra mentoria, para uma outra data, o que, que eu analisava? Que eles não colocavam isso em prática, Hum, exatamente pela rotina. sim. E aí, quando eu decidi empreender, eu virei uma chave. Eu falei assim: eu não vou mentorar, eu vou assessorar com a minha consultoria. Que legal. Existe uma mescla aí de consultoria e assessoria, porque vai de acordo com cada empresário. Se Sim. ele quer que eu detecte os problemas do escritório da empresa dele e ele tem um time para que ele consiga evoluir com as metodologias e melhorias, excelente consultoria. Tá. Agora, se ele precisar de uma assessoria, ou seja, que eu sente do lado da liderança dele e faça acontecer, eu também faço isso. Então, eu Legal. não só mentoro, transfiro o conhecimento, Sim. como eu faço a consultoria e assessoro a quem precisar.
Que porque legal. aí, de fato, as coisas vão acontecer. E aí você sente a necessidade do cliente e ajusta o seu serviço, o seu produto de acordo com a necessidade dele. Exatamente, Legal. exatamente isso. Porque foi exatamente isso que eu vi com relação à dor que eles sentiam. Porque Uhum. a dor do empresário contábil, que é o que eu tenho mais acesso, eu posso com total tranquilidade dizer que é a mesma de Manaus ao Rio Grande do Sim. Sul, que eu tive alunos em todos os estados do Brasil. O que aumenta é exatamente a grandeza da dor, né? Ou seja, uma rotatividade de colaborador, ou a falta de vendas, Sim. ou o empresário que não consegue sair do operacional, que eu tenho um, uma aspas aí para falar sobre sair do operacional, né? Que isso para mim é uma moda Sim. que pode ser preocupante. Eu tenho uma diferença sobre isso, mas não conseguiam aplicar, não tinha um time que ia aplicar todos Sim. esses processos. Então, na minha metodologia, quando a gente fala de processos, pode ser até clichê, mas primeiro eu falo com as pessoas. Legal. Porque eu pegar um processo operacional, desenhar mapeado com gráficos e te entregar e falar assim, ó, tá aqui o teu processo. É só colocar para fazer. Aham. Pode esquecer. Não vai acontecer. Já pegou a dica aí, né? Olha só, que importante isso, gente, porque muitas vezes a gente contrata prestação de serviço, né? Serviço de terceiros, e na euforia de achar que, é isso que eu preciso, vai resolver meu problema. Só que tem que entender bem o que, que a empresa está oferecendo, porque a gente, como empresário, a gente sabe que o tempo é o nosso maior aliado e também o nosso pior inimigo Sim. se não for bem Exatamente. administrado. E aí, às vezes, você vai faz uma contratação achando que aquilo vai resolver teu problema, só que você tem que entender, empresário, qual é o momento que você está Sim. passando. Se você tem tempo, disponibilidade para você poder aprender, né? Ser só o mentorado para você aprender aquele conteúdo e você conseguir desenvolver tua equipe, ou se você já tem uma equipe que você só precisa de alguém que sente lá e fala, ó, eu vou assessorar aqui todos os seus colaboradores e montar os processos em cada área. Porque eu já passei por isso há um tempo atrás e contratei também uma consultoria, mas na prática não foi tão efetivo. Porque o posicionamento da liderança era totalmente diferente naquela época. E aí, sabe quando você contrata alguém e você fala assim, esse aqui vai resolver meu problema? Só que não. Porque não adianta você só mapear e eles não acontecerem. O processo tem que acontecer, Sim, tem que ser efetivo. exatamente. Exato. E aproveitando, conta aí, Pri, um pouco da sua experiência. Como é que tá sendo lá para você? Sim. Em que fase que você tá? Se você tá sendo mentorada ou se você tem alguém lá que tá fazendo, conseguindo pôr esses processos em prática? Fala um pouquinho da experiência. Legal. O Evandro, ele já é meu consultor, né? Há algum tempo. Tem pessoas até que falam, o Evandro tá fazendo, está prestando mentoria para você. Eu falo, não, não é mentoria. Ele vai, de fato, ele chega lá, ele senta, ele me ajuda a desenhar todos os processos, então vai muito além de uma mentoria. É de fato que ele falou de pegar na mão e Aham. desenhar, mapear, ver ali o que precisa ser mudado. É, todos os empresários, inclusive os contadores, que têm uma alta demanda operacional, que é o que a gente estava conversando, e essa parte de processos, elas vão sendo deixadas de lado por falta de tempo, por prioridade. Então eu senti essa necessidade que de fato era o momento, porque vou dar um exemplo. Hoje, se uma pessoa sai, se eu demito ou se ela pede demissão, eu não tenho mapeado ali o processo que ela fazia. Entra em tal site, você vai emitir de acordo com tal situação, você vai entrar É. aqui, você vai verificar ali. Não tem isso. Então, a gente, nós contadores e empresários, a gente acaba perdendo muito tempo e sempre tem que treinar as pessoas Sim, por conta que não há processos. Então, o processo, ele caminha lado a lado com o crescimento da empresa. Então, sim. a gente escuta muito que primeiro a gente vende, depois a gente estrutura. De fato, uma empresa sem vendas, ela vai morrer.
Só que o quanto antes você mapear esses processos, você desenvolver isso, Sim. mais sólida a tua empresa vai crescer. Como eu vim já de um operacional muito técnico de contabilidade, departamento fiscal, muitas coisas eu já consegui desenvolver com excelência na minha empresa, que foram os melhores sistemas, tecnologia. Então eu já tinha essa mentalidade que tudo precisava ser muito bem estruturado. E hoje eu posso ter uma grande quantidade de clientes que eu já tenho tudo ali rodando perfeitamente. Sim. Só que essa parte de processos de gestão, por eu nunca ter tido essa experiência, é o papel do Evandro no escritório. Então, ele me ajuda com essa questão de gestão de funcionários, de equipe, de mapear cargos, salários e também desenhar os processos. Legal. E o que mudou assim para você na prática? Alguma coisa que você pode falar assim, nossa, isso aqui foi um insight animal que eu tô vivenciando e tô Sim, tendo sim. resultados extraordinários. Um dos métodos dele é mapear o nível dos clientes. Tá, Então, assim, algo que mudou foi trazer a clareza, tanto para mim quanto para a equipe, quais são os clientes que nós devemos priorizar. certo. Então, tem ali um nível de clientes que a gente precisa priorizar e atender com mais urgência. Tá. Tem outros que já não tem tanta demanda, então a gente consegue ter um outro tipo de atendimento. Uma folga, né? Exatamente. Uhum. Então, esse mapeamento assim trouxe bastante resultado para nós, que a gente conseguiu ter essa clareza que ele chama de cliente A, B e C. Então, é importante a gente saber definir ali quem da sua carteira de cliente quem tem que ter esses tipos de atendimento. Aquele cliente que se de repente sair da sua carteira, você perde ali uma boa parte do faturamento. A parte de gestão também de funcionários, Sim, da equipe, porque era uma deficiência muito grande em mim, então é algo que eu venho desenvolvendo, tendo legal. essa habilidade, então me ajudou, tem me ajudado muito. A gente ainda está no início, tem muita coisa a ser feita, muita coisa a ser melhorada e estruturada, mas já dá para ver bastante resultado. Que bom. Legal. Evandro, e você também trabalha essa questão na parte de gestão de pessoas, de gestão de equipe. Fala um pouquinho mais de como que é isso na prática. Legal. O que eu gosto de enfatizar Hum, é que eu trabalho gestão de equipe operacional. Eu não faço certo. trabalho de recrutamento e seleção, estratégico, Tá, isso não. Mas eu atuo no gerenciamento e alinhamento do time operacional, o que cada um certo. deve fazer, como deve se portar. Por quê? Porque existe um grande abismo entre operacional e líder tático. Uhum, E no líder tático está o maior problema de toda a empresa. Por quê? Porque imagina que você tem um empresário que está entendendo o mercado, está sim. entendendo que precisa ter estratégias para a tua empresa e ele gradativamente vai deixando de executar a operação, que aí eu concordo, sair do operacional não. Existe uma grande diferença de Sim, você não executar operacionalmente mais e sair do operacional. Sair do operacional, nenhum empresário deve sair, jamais. Porque é ali que está o grande valor da entrega. E quando você precisa de passar algum analista, algum colaborador para essa gestão tática, uhum, você acaba não treinando, porque a pessoa é excelente profissional técnico, mas não sabe lidar com pessoas. E ali ele sai de uma equipe onde ele tinha amizades e agora vai ter que ter uma outra postura. E isso não é treinado. não condiz, né? E agora vira uma grande bagunça, é um grande problema nas empresas. E é Sim, exatamente aí que eu entro. É nessa estrutura de responsabilidade, na capacitação do líder tático em atender as demandas e em saber que agora ele não vai mais produzir um resultado operacional, mas sim vai produzir um resultado de acompanhamento, sim, de averiguação de prazos, de entender quais são as demandas do time, de orientar tecnicamente. Então é nessa gestão que eu entro. Gestão de pessoas e analisar a parte de responsabilidades e atribuições de cada um.
Legal. E você traz alguma dica que a gente pode dar para os empresários hoje nessa gestão? De alguma ferramenta, algo que facilite assim no dia a dia? Para esse acompanhamento, esse monitoramento? Sim, sim, isso é importante, porque você precisa acompanhar as tarefas dos colaboradores, sendo eles presenciais ou de forma híbrida ou até remotamente. Então, Tá. existe alguns softwares para isso. O Uhum. que eu acho importante salientar é que você precisa treinar o seu time a entender o que de fato é prazo, processo e entrega. Porque não adianta você ter um software muito bem parametrizado e as pessoas não entender sobre prioridade, sobre cliente, sobre o que o cliente precisa, o Sim. que o colaborador do lado precisa entregar antes de chegar ao cliente. Então, antes de qualquer software, que existe vários no mercado, a gente conhece muitos softwares que faz essa Sim, muito gestão, bons. muitos Uhum. bons, né? É preciso pulverizar para os operadores o que de fato os sócios estratégicos querem. Por isso, do que a Pri falou sobre o mapeamento do cliente. Tá. Imagina o seguinte: imagina que a gente tem uma empresa de contabilidade onde tem 4 líderes distintos de cada área. Certo. Um líder tributário, um líder contábil, um líder de RH? RH e um líder de departamento societário, que é os Ok. mais comuns. Certo. Obviamente que cada líder vai entender que o melhor cliente para a empresa é aquele que demanda mais trabalho da tua operação. Sim. Isso é fato. Uhum. Então imagina que eu, como gestor contábil, o cliente mais importante é o que tem uma movimentação maior e precisa do balanço no segundo dia útil. Certo. O meu líder tributário vai falar que é aquela empresa que demanda mais a apuração e que precisa das notas fiscais até X data. Uhum. E assim sucessivamente. Quando você pergunta para um empresário qual o teu maior cliente aqui em termos de estratégia, de novos negócios, de faturamento, de pagamento em dia, de N situações de gestão, Sim. pode ser que não seja nenhum dos 4 pensado pelos gestores. Uhum. E só nisso, nenhuma ferramenta de processos vai dar jeito, porque cada um está pensando em atender um cliente de forma diferente. Entendo. Então, quando você pensa nesse mapeamento, onde eu, Priscila e todos aqui vão saber que o meu top 1 é top 1 para todos, e o top 10 é top 10 para todos, aí as coisas começam a encaixar. Legal. Aí a empresa começa a visualizar, fala, poxa, a gente está atendendo os clientes da maneira correta. E aí você colocar isso numa tecnologia fica muito mais fácil. Com certeza. Legal. E assim, dessas empresas que hoje são grandes, né, no mercado, o que você percebeu assim que foi a maior dificuldade deles para ter essa parte de processos, de gestão? Eles eram como os empresários comuns que pagam despesa da pessoa jurídica na pessoa física e vocês levaram essa consciência para eles? Sim, com total certeza. Isso parece que é uma das coisas que a gente aprende primeiro na academia, é isso. Separar os bens da física e da Uhum. jurídica, porque é normal, é fato, todo empresário, desde o pequeno até o grande, passa por isso. E o que é legal nas grandes empresas, que a gente tem que chegar também nas pequenas, é uma situação de conscientização. Como que eu consigo conscientizar? Quando eu tenho tempo de qualidade com o meu cliente. Se eu não tenho tempo de qualidade com o meu cliente, eu não consigo conscientizar e isso acaba gerando mais problemas, tanto para ele, porque ele não tem essa consciência, quanto para o meu time, que ao chegar a determinado momento pode ser cobrado por isso. Então, assim, poxa, se você tivesse me orientado, eu não estaria fazendo isso até agora. Então, é a conscientização. Esse é o modo que tem que chegar. E para isso, o que precisa? Ter um tempo. Ter esse tempo de qualidade. Por isso que os processos bem definidos vai fazer com que essas pessoas, líderes táticas e estratégicas, tenham tempo de qualidade com o cliente, de conscientização. E é aí que entra também uma parte do método que
você tem um limite de consciência. Você tem que chegar até um limite de consciência. Olha, eu fiz a minha parte como teu assessor nesse sentido. Já conversamos e você não está fazendo o que tem que ser feito. E está tudo bem, porque a empresa é sua. Mas eu, como um assessor e consultor, eu cheguei até o meu limite aqui de orientação. E aí você não quer, não tem problema. Eu pego você e coloco você dentro dessa caixa aqui. Entendi. E aí dentro dessa caixa, a gente sabe que ali ele está atendendo ele no limite. E aí quando chegar no futuro e ele cobrar isso de uma gestão do contador ou do assessor, você vai falar assim, ó, legal, então vamos lá, quer sair dessa caixa aí para outra? Sim. Então a gente vai sentar e conversar diferente. Então a gente acaba com esse negócio de que todos os clientes têm problema, todos os clientes vão conseguir se ajustar, todos os clientes são iguais. Não são, gente. Todos os clientes não são iguais. Eles têm diferenciação e a gente aponta isso e conscientiza até o nível de ele falar assim, agora eu já sei qual é o meu lugar. E a gente deixa de não se preocupar, mas a gente de se culpar porque, poxa, meu cliente ele não está fazendo as coisas certas. Tudo bem, o seu limite de conscientização foi alcançado? Foi. Então, dorme tranquilo. Vai atender aquele que tem, que te dá o valor e que ele quer crescer. Agora, a pergunta que não quer calar. A Brasi quer saber qual caixinha que ela tá lá no meu escritório. Não, mas calma, antes de você responder essa pergunta, ó o suspense no ar, gente. Antes de você responder essa pergunta, Evandro, eu quero informar vocês que estão nos assistindo. Primeiro, você já está seguindo aqui? Se não estiver seguindo, já segue a nossa arroba, já se inscreve no nosso canal para ter acesso a esse conteúdo e muito mais conteúdos exclusivos que você encontra aqui no Gold Mindcast. E... Tcharararã. Agora eu tô curiosa. Será que... Você lembra, Evandro? Não Não lembro. conta, Evandro. Que Não caixinha conta, a Cristal Evandro. Bela está, Priscila? Não lembro, não lembro. Ó, olha eu causando tumulto aqui na gravação, gente. Tô Claro, curiosa. né? Que é prioridade, né, Evandro? Exato. Mas isso é muito, muito bacana quando a gente coloca isso dentro do... Porque o mapeamento de processos, de fato, como a gente colocou aqui, toda empresa tem. Sim. Só basta saber como isso está. Se está padronizado, se está definido, se está escrito, se está... Sim. Enfim. Sim. Quando você entra com uma metodologia de conscientização do cliente, visualização da importância como um todo, a empresa começa a ter uma gestão mais facilitada. Com Eu certeza. sempre costumo dar um exemplo. Vamos imaginar que eu sou um analista contábil, e eu estou com o telefone à minha frente. Aí eu toco o telefone, eu atendo, e é um cliente me pedindo um fechamento para sexta-feira que vem. Desligo e começo a atuar naquilo, porque eu não tenho processo, eu atendo por demanda. E aí toca de novo outro telefone, eu atendo, é um outro cliente pedindo o mesmo fechamento para a mesma data. Eu desligo o telefone, estou sozinho. Acabou. Eu não sei o que fazer. Sim. Porque eu sou um só, tenho que fazer 2 fechamentos e eu não consigo fazer. Aí acabou, daí gero problemas, aí dificuldade, hora extra, rotatividade de colaborador, enfim, tudo isso. Quando você tem isso muito mapeado e definido, e todos sabem da importância dos clientes, se eu atender esses 2 telefones e desligar, eu vou entender quais desses 2 clientes está na minha listagem de prioridade. O que eu efetivamente tenho um maior problema se eu perder para a organização como um todo, não para mim, gerente, ou para o outro gerente. E aí você começa a tomar decisão muito mais assertiva. Com certeza. Legal, muito bom. E conta para nós aí, dá um spoiler do que você tem preparado agora para 2025, que eu já sei que assim, o Evandro atua fortemente com a contabilidade, mas ele está preparando aí uma surpresa. Legal, é isso mesmo. O que acontece? O meu core sempre foi contabilidade, eu sou contador de formação, né? Então passei os meus últimos 14 anos dentro da contabilidade. E de fato é o que eu escolhi para minha vida, estudo isso, é o que eu gosto de fazer.
E para ajudar os contadores, efetivamente, como a gente já conversou, com mentoria, consultoria, assessoria, de acordo com a necessidade, eu faço esse mapeamento e implantação em empresas de contabilidade. Entretanto, a partir de janeiro de 2025, eu também estarei fazendo esse mesmo trabalho para empresas de todos os outros segmentos. Então, indústria, comércio, outros prestadores de serviço, para que de fato as pessoas também consigam ter aí uma eficiência operacional para que consiga de fato entregar o que se vendeu. E por que eu penso nisso? Exatamente, vamos voltar um pouquinho aí para os clientes de prioridade A, de excelência A, para um contador. E aí eu pergunto para a Pri, qual que é o teu cliente aqui que tem um honorário muito bom para o teu escritório, tal que você atende ele, consegue gerar valor, ele consegue captar os teus dados, as suas informações contábeis. Ah, esse cliente é X. Tá, e ele tem uma estrutura legal para que ele te atenda com todos os requisitos, todas as documentações? Não, Evandro. Ele é muito bagunçado, eu queria tanto auxiliar ele. Então, vamos auxiliar ele. Vamos auxiliar o teu cliente ter processos bem definidos para que consiga entregar o que você precisa para gerar o valor contábil para ele. Então, vai ser uma cadeia aí de valores que eu imaginei que para 2025 vai dar muito certo, eu tenho certeza. Legal. Legal. E conta aí pra gente sobre pessoas. Fala sobre um tema polêmico. Você quer falar? Eu quero só complementar. Fala. Que você me lembrou de uma pergunta que eu já queria fazer. Vambora. Dentro da área de pessoas, você trabalha algo na questão também de inteligência emocional, no desenvolvimento de processos operacionais? Sim, existe um treinamento de liderança, porque eu acredito muito na liderança. Eu Sim. sempre vou bater nessa tecla. A liderança ela precisa ser o exemplo de toda a empresa, para que ela consiga delegar, cobrar, acompanhar os seus operacionais, porque não adianta. Sim. E eu passei muito isso pela desinteligência emocional. Eu participei de um grupo de gerentes onde nós tínhamos as nossas diferenças. Obrigada. Exatamente pela demanda de cada departamento. Então, tinha as diferenças. Ah, Mas o que era mais interessante é que a gente entrava dentro de uma sala de reuniões e a gente ali falava conversas de adulto. Saía de lá em consenso, porque a gente não poderia levar essa nossa, não digo desavença, mas essa discórdia de alguns pontos para frente do time. Porque como que a gente ia depois cobrar algo deles se caso eles tivessem uma rebeldia? sim. É o posicionamento dividido, né? Não tem como. Entra numa sala de reunião, discute e sai no consenso em prol do todo. Sim. É exatamente isso que eu passo aí na minha consultoria e ministro a liderança sobre isso. Legal. Né? Dessas divergências que tem que entrar em consenso. Ah, mas se não consegue, votação. Mas as pessoas conseguem, diante desse desenvolvimento, elas conseguem captar essa mensagem e ter essa mudança? Sabe por que consegue? Porque eles passam a enxergar a empresa como um todo e não só como um departamento. Entendo. Apesar da empresa precisar ser departamentalizada, eles começam a entender qual é o nível de geração do todo. E assim eles passam a compartilhar essa situação de, opa, eu sei aonde o meu trabalho vai impactar caso eu não entregue. Eu sei o que o cliente vai sentir pela falta da minha habilidade ou entrega disso. Então, eu coloco todos os líderes para olhar como o gestor estratégico. Ainda que eles estejam na parte tática. Porque não dá para ser o meu trabalho exclusivamente. Sim. Principalmente quando a gente fala de contabilidade, né? As pessoas, eu às vezes sou até mal interpretado, mas eu quero explicar. Eu não chego para um empresário e vou apresentar um fechamento fiscal. Não. Eu não chego para o empresário e vou apresentar um fechamento trabalhista. Não. Tá. Eu vou apresentar um fechamento contábil, onde esse fechamento vai todos os números trabalhistas, fiscais, societários, de um modo consolidado para que você tenha visão de futuro.
Sim. Então, quando cada um trabalha numa área só e não pensa na contabilidade como um todo, gera esses estresses, essa desinteligência e essa confusão. Quando a gente passa a conscientizar que todo trabalho tem um final, as pessoas começam a entregar de uma maneira diferente. Sim. Mas se a liderança não captar essa informação, não adianta que o time operacional não pode ser cobrado por isso. Legal. E qual que é o maior desafio que você teve na sua carreira, é, na parte de mentoria, assessoria e consultoria? Olha, eu acredito que a implantação de toda a transferência. Eu acho Tá. que essa foi a grande dificuldade de da gente entender que tinha diversos níveis, diversos contadores, diversos momentos. Uhum. Eu tinha contador que sentava comigo que tinha um faturamento de 450 mil por mês e tinha contador que sentava comigo que tinha um faturamento de 4. Sim. Então, você entender o momento e fazer com que essa pessoa caminhasse, mas implantasse todo o conhecimento, acho que foi o maior desafio. E, e foi aí que a gente vai descobrindo também essas frases feitas Uhum. em internet que não tem muito a ver. Por exemplo, Sim. o contador tem que sair do operacional. Como que eu ia falar isso para aquela contadora com faturamento de 4 mil? Uhum. Não tem o menor cabimento. Eu falava, você vai ter que trabalhar demais para você conseguir a primeira pessoa para você ter no seu time, e aí sim você sai um pouquinho de uma parte. Enquanto o contador que sentava na minha frente com um faturamento de 400 mil e que de fato ainda olhava indicadores operacionais, eu tinha que conscientizá-lo de, cara, você está errado. Então, acho que a dificuldade era de encaixar tudo isso, mas não de orientação. Isso era tranquilo para mim. Sim. Mas o fato de acompanhar e fazer com que no dia a dia a mentoria de uma Acontecesse. hora acabou, legal, tudo bem. E aí? E a vida dele lá? Sim. E no dia a dia? E amanhã? Ele vai conseguir aplicar aquilo? Que Uhum. daí depois no outro mês ele vinha, ei, como que tá? Tá indo, não tá indo. Porque ele tinha uma realidade diferente de uma mentoria que em uma hora você não aplica. Pegando o gancho aqui, né, Pri? Aprendendo. Essa parte, né, Como que é? Como que foi pra você de ter essa assessoria do Evandro e com tanto operacional, porque a gente vivenciou muito, eu falo por mim, né, que a gente tem muito um relacionamento bem próximo e de compartilhar experiências do negócio. Como que foi pra você estar no operacional e conseguir colocar em prática tudo aquilo que você aprende com ele ali? é desafiador. E qual que é a dica que você É pode dar, desafiador. então? É assim, né? O feito é melhor que o perfeito, de fato. Sim. Isso sempre, Aham. sempre. E as pessoas acham que o fato de não poder fazer naquele momento não tem que ser feito. Sim. E não é isso. De pouquinho em pouquinho, você vai tendo olhos para outras questões e não abandona a que você precisa estar atualmente. Então, hoje eu ainda atuo no operacional, é uma dor. Ah. Eu sempre falo, mas eu também tenho que respeitar o processo e também não posso deixar de ir crescer em outras questões, em outras áreas, pelo fato de eu ainda ter essa dor. Então, ter essa consultoria, ter o Evandro na FTP Contábil, foi um divisor de águas. Primeiro que, assim, muitas questões que eu ainda não tinha vivenciado, ele tinha experiência. Então, Legal. quando a gente iniciou ali a mentoria, quando eu conheci ele, me trouxe segurança para alcançar outras esferas, outras coisas que eu ainda não tinha tido, e também a realidade da situação. Certo. Porque a gente de fato escuta muito isso. Você não tem que estar no operacional. Sim. Você tem que ir para o estratégico. E Sim. isso faz com que as pessoas até travem, porque elas não conseguem sair do operacional e falar: Meu, não vou conseguir, não vou crescer, não Aham. tem como. E uma hora acontece. Sim. Só que na hora que acontecer, você precisa ter a estrutura, estar pronto para o acontecimento. É o que eu falo.
Hoje eu estou pronta. Pode vir qualquer desafio, qualquer dificuldade, mas está tudo pronto. Legal. Eu posso receber. Claro que a gente tem que desenvolver vendas, o comercial, que é algo que o contador geralmente quase todos não fazem, mas assim, esteja pronto para o próximo nível. Sim. Poxa, É isso. parabéns. Você tem alguma ferramenta assim que te ajuda no seu dia a dia de administrar esse tempo de operacional e estratégico do Não, negócio? não. Eu só me divido mesmo. É. Sim. Que nem tem as tarefas, demandas que ele me passa, que eu sei que eu preciso fazer. Dá um Às exemplo aí de uma vezes, tarefinha aí que você. Olha, eu já tô. Quero saber mais. na Quero prática. saber Por, mais. por exemplo, eu coloquei para eles as principais dificuldades que eu tinha no escritório. Então, Certo. dentro dessas principais dificuldades, eu tinha que colocar ali um plano de ação. Então, para tal dificuldade, por exemplo, eu não recebo extrato bancário de todos os clientes. Tá. Então, assim, para esse tipo de dificuldade, qual que é o grau? É grave, é leve, é moderado? Porque a gente vai começar a tratar de acordo com E isso no que daí. isso impacta também no seu trabalho, né? Impacta em tempo, né? Sim. Porque muitas vezes a gente fica ali todo momento pedindo: olha, você não mandou extrato bancário, olha, eu preciso do extrato. E faz com que a gente não consiga entregar um trabalho melhor Sim. para as empresas por não ter informação. E a gente resolvendo mesmo, montando um plano de ação para essa dor, a gente consegue minimizar o nosso tempo, o nosso trabalho e entregar um trabalho com excelência. Sim. Então, por exemplo, outro ponto legal também que a gente desenvolveu foi colocar as competências dos funcionários, pontuar. Então, por exemplo, para tal funcionário eu pontuo no fechamento contábil com quanto? Então, eu consigo ver também as dificuldades de cada colaborador diante dessa pontuação que eu dei e até mesmo para saber se é o momento ali de uma promoção, Mas seria o de quê? algo Uma assim. pontuação de 0 a 10? De Como que 0 a é? 10. Então, por exemplo, como que Interessante. esse. É, bem legal. Então, como que esse funcionário analisa as notas fiscais? Qual a pontuação? Então, aí diante É dessa tipo uma roda da vida, né? Né? E o legal disso é que não é só a Pri que faz essa pontuação, a Eles própria também. pessoa. Ah, Então, é uma interessante. avaliação 360, onde a gente entende se tem promoção, se tem treinamento, se tem limitação. e faz também com que o funcionário enxergue no que ele tem que melhorar. Exato. Porque às vezes ele nem tinha clareza para ele, ou ele se acha muito bom, ou ele se acha muito ruim, e na hora que para analisar, fala: não, mas eu sou bom nisso, não, isso aqui eu Sim, preciso melhorar. Então, esse foi também algo que a gente vem desenvolvendo, que sim. é muito bom, muito legal, trouxe muita clareza para gente. E é isso, e a E gente entra vem. naquela situação que a gente estava conversando. Eu monto um processo e entrego para uma pessoa que se autoavaliou que não tem discernimento daquilo. O que aquele processo vai ser eficaz? Nada. Zero. Então a gente precisa entender as pessoas para que aqueles processos sejam efetivamente executados. Legal, já anotei vários insights aqui. Evandro, deixa aí suas redes sociais para o pessoal que quiser te seguir, conhecer mais sobre o seu trabalho. Legal, com certeza. No Instagram é @EvandroADEMoraes com I, Moraes com I? Moraes com I, então é Evandro A D Moraes. E lá no Instagram também vai ter o da HB7, que é a minha empresa, @HB7 Contabilidade. Legal. Que legal! Nossa, quantas ideias aqui, hein? Não, eu já pensei de transformar a roda da vida numa roda profissional, por departamento, por área, Sim, e classificar. É interessante isso. Sim, Porque a pessoa, quando ela para, eu acho que o momento que a gente mais se desenvolve é quando a gente recebe o autofeedback. Mas não é só o autofeedback do que está acima de você, do gestor, do supervisor, do gerente. E sim você se avaliar e você saber onde você precisa melhorar. Porque quando a gente se avalia, a gente tem algo mais próximo assim da realidade. E quando você compara uma avaliação que você recebeu diante daquilo que você se avalia, você faz uma outra reflexão interna. De assim,
Pera, por que que me deram? Mas por que será que eu recebi essa nota? Exatamente. É. E aí a pessoa, ela vai mergulhar dentro de si, porque é aí que tá o segredo da mudança, né? Quando a pessoa toma consciência e ela mergulha para dentro de si, para poder encontrar ali a resposta para aquela dificuldade que ela tá naquele momento ou que ela precisa melhorar. Legal. E a gente percebe que essa questão de processos não é só uma coisa burocrática, que você tem que ir pela ISO 9000, 9001, aquela coisa que só quem é auditor ali que gosta. Não. É o desenvolvimento da sua equipe, Né? clareza para os seus processos, para o seu escritório Sim. e, consequentemente, uma economia de tempo. E o desenvolvimento pessoal, que eu Exato. acho que é o mais. O ganho maior é o desenvolvimento pessoal. Porque tanto o gestor ele melhora, quanto o colaborador também ele melhora. Porque ele vai avaliar como um todo. Então ele vê a evolução. Sim. E é legal porque, assim, eu fazendo roda da vida, você pega sempre a anterior e a avaliação Sim. atual. E aí você compara, né? Como que você estava, o quanto você evoluiu. E assim, o que que você ainda precisa melhorar e quais são as habilidades que você precisa desenvolver? Isso é E fundamental. o interessante dessas ferramentas é que, de alguma maneira, ela constrange. Mas não para o mal. Sim. Constrange para o bem. Por exemplo, imagina que eu me avalio com uma nota 9. Aham. E o meu gestor me avalia no mesmo quesito 5. Sim. Peraí, vocês vão ter que conversar. Aham. Vocês vão ter que ter aquele feedback para entender o que eu não estou enxergando ou o que Sim. você está se avaliando. E aí vocês vão começar a encaixar. Por isso que eu falo muito da liderança tática, Sim. porque aí vai ter uma participação mais ativa. E não tem jeito, né? O ser humano precisa de direcionamento. Com Então, como certeza. que a gente vai cobrar o nosso time de operadores que ali tem limitações técnicas distintas, que é um está em fase de estágio, o outro está num aprendiz, o outro está no júnior, o outro está numa senioridade. Como que a gente vai cobrar de uma igual maneira se não acompanha, se não tem os feedbacks, se não tem os apontamentos? Com certeza. E a gente cobra um time, cobra uma realidade que você não está participando. Então, Verdade. quando você tem ferramentas oficiais de acompanhamento, não é só processo burocrático. É você levar o teu colaborador de um nível A para o B. Então, isso faz todo sentido. Sim, não tem como você mudar sozinho, né? A equipe tem que vir junto. Porque se você. Não adianta você se autodesenvolver e o teu time ficar para trás. Né? E Porque você trabalhar com fica. imposição. Sim, você fica com uma mente evoluída, você quer que as pessoas façam, você quer que o negócio aconteça, mas você não preparou o pessoal para aquilo. Exatamente. E hoje até a minha esposa está colocando subindo na rede social exatamente uma fala onde eu digo que você tem que cuidar do teu colaborador, mas cuidar de verdade. Não é chegar e falar nas redes sociais lá, eu cuido do meu time. Não, peraí, você cuida de verdade? Você acompanha o seu time, você senta com ele, você sabe as limitações, você treina. Porque treinamento não é você só pegar, comprar um curso, ó, toma aí, faz e me entrega daqui 10 dias. Não, não é isso. Às vezes nem precisa de comprar um curso. Às vezes você capacita o teu colaborador dizendo, leia sobre isso e me traga o seu feedback amanhã. Ele se auto-treina com você acompanhando. Então, o colaborador tem que ser parte de um processo. Tem que ser parte. Por isso que, na minha metodologia, eu falo de processo de mapeamento na terceira fase. A primeira fase é diagnóstico, a segunda é liderança, e lá no final eu vou desenhar os processos. Eu já deixo isso muito alinhado na metodologia, que quando eu falar, vamos mapear meus processos? Vamos. Cara, primeiro tem uma tarefa aqui. Primeiro eu quero conhecer o teu colaborador, tal, porque são eles que vão executar. Se eles não souberem, não adianta a gente desenhar processo aqui. Pelo menos não agora. Muito bom, muito bom. Foi, assim, um episódio de muitos insights, muitos ensinamentos que você, empreendedor, empresário, não pode negligenciar. Não mesmo. Tem que ter a venda, tem que ter todo um processo, mas essa parte de mapeamento, de diagnóstico, é o que vai fazer com que a sua empresa cresça de forma sólida. É isso aí. Bom, só temos que agradecer, né, Evandro? Quanto conhecimento compartilhado. Obrigada pelo seu tempo aqui. E, mais uma vez,
Gratidão aí. Eu espero caminhar juntos e vamos conversar sobre esses desenvolvimento de processos Muito aí, bom. viu? Eu que agradeço o convite, muito especial. Eu tenho um enorme carinho pela Priscila, ela sabe disso, né? Vem me ajudado aí em muitas coisas. Esses dias eu mandei uma mensagem para ele, eu falei, obrigado, minha consultora. Ela, para com isso. Eu falei, porque você também tem muito conhecimento para agregar. E uma coisa que você falou sobre negligenciar agora, eu queria deixar um recado final, que hoje está relativamente mais fácil de vender. Por que que eu digo isso? Porque hoje o empresário contábil, outros empresários já têm o costume e o hábito de ter um time comercial. Sim. E as empresas contábeis hoje elas já enxergam isso. Então, muitas empresas que a gente mentora já tem um profissional da área comercial envolvido. Então, as vendas vão acontecer. Existe a situação do marketing digital que está muito comum, então o tráfego pago, tal, encaixando, então vai chegar os leads. Então, vocês vão conseguir vender. Agora, para você vender 10 contratos por mês e perder 9 pela falta de entrega, é isso que você não pode deixar acontecer. Sim. Então você vai vender, você vai estruturar seus processos, vai entregar e vai continuar fazendo que a sua empresa cresça. Uau! Gente, muito obrigada aí. Vocês aí que não seguiram a gente, sigam, compartilhem, porque assim, 2025 tem muita novidade, muitas coisas boas. Você que quer contar a sua história, tem uma história inspiradora de transição de CLT para empreendedor, chame a nossa equipe, venha contar a sua história no nosso podcast, deixe o seu legado. E agradecemos aí mais uma vez os nossos patrocinadores, Cristal Bela e FTP Contábil. E você quer ser um patrocinador também? Quer deixar aqui a sua marca nesse grande podcast que alcança muitos empresários? Também aqui chame a nossa equipe, deixe uma mensagem que com certeza você vai ser muito bem-vindo aí para agregar no nosso projeto. E faça parte desse time. Gente, muito obrigada e até o próximo episódio. Até, obrigado.